O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa tarde a todos. É um privilégio imenso estar de volta à Igreja de Pinheiros. Não sei se todos aqui me conhecem. Eu sou o Rafael, pastor daqui da Igreja de Pinheiros. Eu e minha família estamos morando hoje em dia em Toledo, na Espanha. E somos sustentados pela Igreja de Pinheiros. Então, louvo a Deus pela igreja, pela vida de cada um de vocês, pela liderança da igreja, né? Pela Junta Missionária de Pinheiros, que tem essa visão de expansão do reino. E é de fato uma alegria, fico honrado com o convite, ver rostos conhecidos aqui, me sentir à vontade, adorando também na nossa própria língua. Então, agradeço muito a oportunidade. Hoje vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Leremos dos versículos 14 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecerão ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. E quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar uma vez mais. Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é um Deus que fala com o teu povo. Estamos diante dela agora, Pai, com ela aberta. Pedimos que o Senhor fale conosco nessa tarde. Toque o nosso coração, Pai. Toque o coração de cada um que está aqui. Só o teu Santo Espírito pode fazer isso. E é isso que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Vou contar antes uma história que vocês já conhecem, de um pai e seus 2 filhos. O filho mais novo não queria saber do pai, pediu a sua herança, falou que estaria de casa, ia realizar todos os seus desejos, as suas vontades, ia viajar pelo mundo. Um dia, depois de tanto tempo viajando, gastando, como vocês sabem, o recurso acabou e ele se lembrou que o pai dele tratava melhor os servos do que ele estava sendo tratado. E ele decidiu voltar para casa. E a parte que eu queria que vocês prestassem atenção nessa tarde, que tem a ver com o nosso texto, está na volta desse filho mais novo para casa. Mas eu quero que você se coloque no lugar do filho mais velho. Você ficou em casa. Você cumpriu as ordens do seu pai. Você cuidou das coisas do seu pai. Não desperdiçou os recursos do seu pai. Mas na hora que o filho mais novo, que já nem era mais filho,
volta para casa, o pai o recebe com alegria e dá uma festa. Isso não é incômodo? Não te causaria também uma sensação de injustiça? Fazendo as adaptações necessárias, foi exatamente isso que aconteceu com os judeus, quando eles viram os gentios serem recebidos como filhos de Deus, como herdeiros do céu, como herdeiros da promessa, aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão e o seu povo há milhares de anos atrás. Eles achavam que os gentios não eram merecedores de serem chamados filhos de Deus. Mas, pensando dessa forma, o que eles demonstravam na verdade é que eles não tinham conhecimento da graça imerecida que Deus exerceu e exerce até hoje sobre o seu povo, sobre nós. E antes de estudarmos aqui o nosso texto de Romanos capítulo 10, podemos compreender um pouquinho dessa carta. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 57 depois de Cristo. Paulo estava na sua terceira viagem missionária, estava em Corinto. Escreve aos irmãos, à igreja de Roma. Ela é vista muitas vezes como um resumo do Evangelho, porque tem temas doutrinários importantes, é um resumo de toda a doutrina. E esse conteúdo, daqui do capítulo 9 até o capítulo 11, onde está o nosso texto, tem um tema, que é o Evangelho e Israel. Então, esses capítulos fazem uma correlação entre o Evangelho e Israel. Paulo, ao escrever essa carta, ele se preocupa em esclarecer que o Evangelho que ele estava pregando não é uma contradição da lei. Não é algo que estava em contra daquilo que os judeus acreditavam. Mas era um cumprimento da lei. E para isso, nesse texto de Romanos 10, ele aborda a mensagem de salvação. E nós, nessa tarde, veremos 3 características dessa mensagem. E a primeira característica é o meio que essa mensagem de salvação é propagada. Vejamos aí o versículo 13, antes do texto que lemos. Ele já diz o que é preciso fazer para ser salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, dos versículos 14 até metade do versículo 15, Paulo descreve uma sequência de acontecimentos para que seja possível que alguém invoque o nome do Senhor. Então, para aqueles que veem a carta, olhando a carta como um todo, no capítulo 9, Paulo fala da soberania divina na salvação. Então ele fala de vasos de honra, vasos de desonra. Aqui, no capítulo 10, ele fala da responsabilidade humana, do papel do homem na salvação. E ele inicia uma sequência lógica do fim para o começo. Ele diz que para invocar é necessário crer. Para crer, tem que ouvir. Para que ouçam, alguém tem que pregar. E para que exista alguém ali que pregue, esse alguém tem que ser enviado. Então, se ordenarmos essa sequência, ficaria assim: alguém envia um pregador da palavra. Esse pregador prega. As pessoas ouvem. Elas creem, invocam o nome do Senhor e são salvos. Então, dessa forma, Paulo nos explica que a mensagem de salvação tem um meio para chegar àqueles que precisam ser alcançados, aqueles vasos de honra, aqueles que Deus separou antes da fundação do mundo. E o primeiro processo para que isso aconteça é o envio de um pregador. E é interessante notar que o Evangelho, ele só produz salvação se for ouvido. É necessário que o Evangelho seja pregado. E vemos aqui um dos propósitos de Paulo com a carta aos Romanos, que era o de conseguir apoio para ir à Espanha. Por que ele queria ir para a Espanha? Porque ali o nome de Cristo ainda não havia sido pregado.
Paulo está dizendo à igreja de Roma: eis-me aqui, envia-me à Espanha. E é curioso falar isso para vocês, porque eu mesmo já escrevi uma carta para a igreja de Pinheiros, pedindo que eles me apoiassem para que eu fosse à Espanha também. E justo ali, onde foi o berço do Evangelho, onde inclusive apóstolos, como o apóstolo Paulo, estava levantando esforços ali para pregar o Evangelho, no século em que Cristo veio. Hoje, novamente, é um lugar do mundo onde encontramos uma das menores taxas de cristianismo, de verdadeiros cristãos. Para vocês terem uma ideia, a Espanha tem 1,8% de evangélicos, contando Mormons, Testemunho de Jeová, Congregação Cristã, Igreja Pentecostal, Neopentecostal, enfim. Todas essas coisas que não são católicas, juntando, tem mais ou menos 1,8%. O evangelho ali está morto, né? Mas, se olhamos para esse anseio que Paulo tinha de ir à Espanha, o que devemos compreender, na verdade, é que o Evangelho deve ser proclamado, anunciado em todos os lugares, pois este é o meio pelo qual as pessoas, ao ouvirem, podem crer e, consequentemente, invocar o nome do Senhor. Dessa forma, vemos também nesse texto um versículo bem conhecido: a fé vem pelo ouvir. O ouvir da palavra de Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. É o único meio. A fé verdadeira é a fé que está fundamentada nele, em sua palavra, em sua morte e em sua ressurreição na cruz. Vejam que Paulo, diferente de muitos hoje em dia, Paulo não era universalista. Ele não acreditava que todos os caminhos levam a Deus. Ele diz que só há um meio para ser salvo. E esse meio é crer em Cristo. E também nesse texto, vemos nas palavras de Paulo, que ele não é só universalista, mas ele também não acredita no ecumenismo. Porque se invocar o nome de Cristo é a única forma de ser salvo, de crer num Deus verdadeiro, então nós não temos como prestar culto com pessoas que creem de forma diferente. Se olharmos então para essa primeira parte do texto, para esse único meio de salvação, nós aqui no Brasil vemos como somos privilegiados. Essa mensagem maravilhosa, ela já chegou. Ela chegou aqui há séculos. Simonton, Blackford, tantos outros missionários e pastores deram a própria vida para que essa mensagem chegasse aqui e hoje nós tivéssemos, por exemplo, uma igreja repleta de adoradores, inclusive enviando pregadores para outros países. O que eu desejo nessa tarde é que essa palavra aumente o ímpeto, o desejo, a intenção de cada um de vocês em pregar, assim como esses missionários, assim como Paulo, proclamar o evangelho de salvação, porque este é o único meio para que Cristo seja invocado. E enviar missionários é o primeiro passo. É o primeiro passo para que hajam verdadeiros adoradores naqueles lugares onde Deus ainda não é adorado. Eu, pessoalmente, louvo a Deus pela vida dessa igreja, pela vida de cada um de vocês, porque aqui reconhecemos a importância de haver só uma forma de salvação, e por isso temos enviado pastores e missionários perto, em bairros aqui em São Paulo, dentro do estado de São Paulo, no país, inclusive fora do país, como é o meu caso. Hoje, vendo vocês daqui, meu desejo é que o Espírito Santo possa acender
uma chama no coração de cada um de vocês, a olhar para essa urgência, para esse único meio, para essa necessidade que existe de pregar o Evangelho, e que vocês se envolvam mais nesse projeto de Deus, para que as pessoas sejam alcançadas. Então vimos que a mensagem de salvação tem um meio, que é a pregação do Evangelho, mas também tem um alvo, que é o nosso segundo ponto. E aqui justamente é onde começa a grande confusão. Os judeus não conseguiam compreender como Deus abriria sua salvação agora para outros povos. Eles tinham essa dificuldade em acreditar que Deus se revelaria para eles há tantos anos e agora de repente começa a atrair gentios para a fé. Como assim? Um gentio faz parte do povo escolhido. E desse dilema, Paulo conhecia cada detalhe. Ele foi um judeu ensinado pelo rabino mais capacitado da época. De repente tem um encontro com Jesus, um encontro pessoal com Deus. E ele é transformado. E agora sua missão é pregar aos gentios. Que difícil. Porque podia surgir inclusive uma dúvida que é lógica. Será que Deus agora ia abandonar o seu povo? Abandonar o povo judeu para alcançar um povo que não era o seu próprio povo? Será que ele ia alcançar agora pessoas que não eram mais da linhagem de Abraão? E nesse versículo encontramos mais um dos propósitos de Paulo ao escrever essa carta aos romanos, que era o de apaziguar a igreja. Porque a igreja em Roma era formada por judeus convertidos ao cristianismo, mas também por gentios. Ele está escrevendo para trazer paz nesse conflito dentro da igreja. Mas vamos pensar bem, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, então agora já não há mais distinção entre os povos. A única diferença que existe é que o povo judeu já ouvia essa palavra há muitos anos. E aí a gente pode encontrar aqui alguns detalhes desse alvo da mensagem de salvação. No versículo 16, se vocês estiverem com a Bíblia aberta, ele nos mostra que às vezes os que creem são tão poucos que nem conseguimos perceber. Deus, quando chama Isaías, o profeta citado nesse versículo, ele diz que o povo ouviria, veria, mas não compreenderia, até que ficasse o toco. Não restasse mais quase nenhum. E dali sairia a santa semente. E isso Deus estava se referindo ao seu próprio povo. Fica evidente, sim, que haveriam aqueles dentre o povo judeu que acreditariam, mas seriam poucos. Outro detalhe desse alvo da mensagem é que esse texto seguramente foi escrito para judeus. Pois notem aí a quantidade de citações do Antigo Testamento que Paulo utilizou. Seguramente ele estava escrevendo para quem conhecia o Antigo Testamento. Um outro detalhe, estávamos falando até agora que aqueles que crerem seriam e invocarem seriam salvos. Agora no versículo 16, Paulo usa o verbo obedecer. Ele diz, nem todos obedeceram. Por que essa troca de verbos? Na verdade, obedecer é o resultado da fé. Obedecer e crer tem total relação. Aquele que diz crer, mas não obedece, não possui uma fé genuína. A crença na mensagem de salvação, ela gera mudanças exatamente porque passamos a obedecer a palavra de Deus. E é interessante esse detalhe no texto, pois nos remete ao ensinamento que hoje para nós aqui pode parecer óbvio, mas muitos judeus ainda hoje pensam que a fé vem pela hereditariedade e não por crer e obedecer. Vamos dar uma olhada no capítulo anterior,
daí da carta de Paulo, capítulo 9, versículos 6 a 8, Paulo diz o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isso é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Paulo aqui está explicando aos judeus que nem todos os de Israel são israelitas. Não é a descendência da carne que vai tornar uma pessoa povo de Deus, mas a descendência da promessa. Se nós, hoje, compreendemos dessa forma, então o alvo da mensagem de salvação está em todos os povos. E quantos versículos encontramos nas Escrituras que falam exatamente que Deus tem para si representantes de todas as línguas, povos, raças e nações. Paulo está dizendo, esse não é um ensinamento novo. Eu não estou trazendo uma nova fé. Essa é a fé dos meus pais. Ao chamar Abraão, Deus já tinha um plano para todas as famílias da terra. Chamou Abraão para que ele fosse bênção para todas as famílias. Paulo precisava mostrar aos judeus cristãos que seu ministério com os gentios não é jogar pérolas aos porcos. Seu chamado aos gentios não revoga a lei. Mas esse conceito de que o povo de Deus abençoaria todos os povos, estava lá na lei. A salvação é para todos aqueles que creem, todos aqueles que obedecem. A salvação não é algo hereditário, a salvação é pessoal. Qual que é a aplicação para nós hoje? Se é uma decisão que não passa de pai para filho, nós devemos pregar para os nossos filhos. Devemos pregar para aqueles que cresceram na igreja, para aqueles que são filhos de crentes, filhos de pastores. Não há diferença. Assim como nós fomos alcançados e recebemos a salvação por um relacionamento pessoal com Deus, cada um de nós aqui também tem que ter esse relacionamento transformador com o Evangelho. Não percam a oportunidade de pregar para os seus filhos enquanto eles estão dentro da sua casa. Não percam a oportunidade de pregar para aquele parente que é próximo, apesar dele também frequentar a igreja. Nós temos que pregar, porque é só através desse relacionamento pessoal é que temos a salvação. Também aprendemos nessa parte do texto que não devemos animar se pregamos e não conseguimos notar tantos convertidos. E isso é uma palavra de muito ânimo para nós, por exemplo, que trabalhamos ali na Europa. Nossa responsabilidade não é com os resultados. A nossa responsabilidade é em pregar, é levar o Evangelho. Deus é quem controla os seus efeitos, pois é Ele que sabe quem precisa ser alcançado. Então não perca a oportunidade de falar de Cristo para aqueles amigos seus do colégio, da faculdade, para aqueles colegas de trabalho, para aqueles que são nossos vizinhos, porque Deus tem um povo eleito e é através de nós é que Ele tem alcançado esse seu povo. Seja um canal de graça, desfrute e compartilhe a maravilha do Evangelho. Faça parte dessa obra de Deus na nossa geração. Como é maravilhoso ser usado por Deus para alcançar uma pessoa. Então, vimos nessas duas primeiras partes desse texto, tanto o meio e o alvo da mensagem de salvação. O meio através da pregação da palavra. E o alvo são
todos os povos. Não devemos deixar de pregar. Mas agora, no final desse texto, veremos que a mensagem de salvação produz resultados. E esses resultados podem ser inesperados. Existe uma história que se tornou um livro, um testemunho de um muçulmano que se chama Nabil Qureshi. Eu nem sei como se pronuncia esse nome. É um muçulmano, ele foi um muçulmano apaixonado pelo Islã, apaixonado por Alá e apaixonado por sua religião, praticante. Ele escreveu um livro contando essa história de transformação. O que aconteceu com ele? Em meio aos seus estudos de Alá, ele se deparou com as Escrituras. Ele começou a ler e foi transformado por ela. Ele não podia mais negar que existia um Deus verdadeiro, que Jesus era o Salvador da vida dele, e isso trouxe para ele um grande problema com a família dele. E ele conta essa dinâmica no livro a respeito do seu testemunho. Foi um encontro transformador de alguém que não estava buscando, mas foi alcançado e transformado pelo Evangelho. Os versículos 18 até o 21 do nosso texto, aí de Romanos 10, nos mostram que Deus, na verdade, não estava rejeitando o seu povo, o povo judeu, mas estava ensinando-os quais eram os resultados inesperados da sua graça. Apesar do zelo que os judeus tinham, eles buscavam a salvação através das obras, através do cumprimento da lei. Buscavam essa perfeição na lei. Os gentios, entretanto, encontraram uma justificação que vem pela fé. E nesses nesses últimos versículos, vemos aqui dois questionamentos. O primeiro, não ouviram? Será que eles não ouviram? Depois, não chegou ao conhecimento deles? E aqui, essas duas perguntas falam na terceira pessoa do plural, que no versículo 19 é revelado quem são esses, né? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? E Israel, como vimos, é a forma como Paulo chama de forma genérica o povo descendente de Abraão. Dentre esses de Israel, haviam aqueles que são de fato israelitas, como lemos no capítulo 9, fazendo assim alusão àqueles que são filhos da promessa. Ele está perguntando o seguinte: será que eles não ouviram? Esse que é o problema, então? Se a fé vem pelo ouvir, mas eles estão perdidos, será que eles não ouviram? E aí Paulo cita Salmo 19, versículo 4. Nesse salmo trata a respeito da revelação geral de Deus, através da criação. Sabemos que Paulo não acredita que basta olhar a natureza, a criação de Deus para ser salvo, sabemos disso, porque ele estava querendo ir para a Espanha pregar o Evangelho. Mas o que ele faz aqui, na verdade, é um paralelo entre a revelação geral e a revelação especial de Deus. Assim como Deus foi revelado para todos através da criação, agora o Evangelho tem que ser pregado a todos. A revelação especial tem que alcançar agora a todos. E quando ele faz esse paralelo, ele começa a revelar o seu argumento. E o argumento é brilhante. E é o seguinte: se até a revelação geral torna os povos indesculpáveis, quem dirá a revelação especial que foi dada ao povo de Deus de milhares de anos antes? Se até aqueles que não ouviram o Evangelho já são indesculpáveis, porque Deus se revela por meio da natureza, que é o que está escrito lá no Salmo 19, quanto mais o povo que recebeu toda a revelação de Deus em sua palavra. E aqui começamos a compreender
essa tese de Paulo, que fica assim, mais ou menos assim, a tese. Como ser salvo? Ouvindo e crendo na palavra. Ah, mas o povo de Israel não ouviu? Sim, ele ouviu. Então quer dizer que eles não foram rejeitados por Deus sem motivo. Não é à toa que no versículo 21, esse povo é chamado de rebelde e contradizente. Na citação de Isaías. E para um bom judeu, uma boa tese, um bom julgamento, precisam de testemunhas. Paulo, no seu texto, levanta 2 testemunhas. Moisés e Isaías. Todo judeu conhecia o que tinha escrito Moisés e Isaías. O que ele explica então nesses últimos versículos? O resultado de ter ouvido essa mensagem de salvação, sim, pode trazer vida até para aqueles que não estavam buscando a Deus, como o caso do muçulmano que eu citei, ou o caso dos gentios que não estavam buscando e encontraram. Mas, assim como a mensagem de salvação produz o milagre da mudança de vida e o arrependimento, ela também pode ser pedra de tropeço. E ela pode ser meio de condenação, como foi para grande parte do povo de Israel. É triste isso. O versículo que diz, ele veio para os seus, mas os seus não receberam, é muito triste. Na verdade, o que vemos aqui, esse chamado que Paulo trata nesse texto, essa mensagem de salvação, é a mesma, é o mesmo chamado, é a mesma mensagem que todos aqui, todos nós recebemos. Encontramos salvação em Cristo, não porque cumprimos cabalmente a lei. Encontramos salvação em Cristo, não porque buscamos com intensidade, não porque estudamos muito e fizemos teologia. Encontramos a salvação em Cristo tão somente pela graça. Se a graça de Cristo é tamanha, até para aqueles que não o buscaram, seguramente é tamanha também, seria grande, para aqueles que mesmo de forma inadequada, como os judeus, se dedicavam às questões religiosas. Paulo termina o seu texto dando esperança aos judeus, dizendo, se eles foram alcançados, mesmo sem buscar, há esperança para vocês. No versículo 21, Paulo nos lembra que Deus estendia as mãos, todo dia, para um povo rebelde. Que maravilhoso é saber que temos um Deus misericordioso, que estende seu braço diariamente para o seu povo. E se Deus tem sido tão misericordioso para conosco, nós também devemos ser misericordiosos com aqueles que ou não ouviram ainda a mensagem de salvação, ou já ouviram diversas vezes e ainda não creram. Quantas vezes Deus teve que estender o braço de misericórdia dele para você, até que você cresce e invocasse o nome dele? Saiba que toda vez que proclamamos a palavra de Deus, ele produz resultados, seja para condenação, ou seja para salvação. Então não escolham para quem proclamar, pois até aqueles que não procuram, até aqueles que rejeitam, podem ser alcançados e transformados pela graça de Cristo. Portanto, a mensagem de salvação, ela tem um meio, que é a pregação da palavra. Ela tem um alvo, que são todos os povos. E ela gera resultados. E eles podem ser inesperados. Que nessa tarde, essa palavra anunciada seja para salvação. Que nós possamos reconhecer a graça de sermos alcançados, por termos sido alcançados
por essa palavra transformadora de Deus. E assim como aquele irmão mais velho que não compreendeu a graça do Pai ao receber o filho que voltou, se você se sente incomodado por pessoas que se achegam à igreja e antes não faziam parte do povo de Deus, sugiro que você reavalie a sua fé. Reavalie a sua crença, porque ela pode estar fundamentada em obras assim como a fé dos judeus. Que a nossa igreja aqui em Pinheiros seja cada vez mais uma grande igreja missionária. Sabe por quê? Porque não há outro meio de salvação que não seja a proclamação do Evangelho. Aqui mesmo em Pinheiros, há mais ou menos 14 anos, eu cheguei aqui na igreja. Tenho sido animado aqui, exortado, cuidado, santificado até hoje pela palavra de Deus pregada inclusive aqui nesse púlpito. Mas um dia específico, nesse auditório aí na frente, há uns 10 anos atrás, esse texto de Romanos, essa pergunta, como ouvirão, ecoou no meu coração. E foi curioso, porque era um curso, inclusive estou vendo ali na camiseta do Orlando, Perspectivas, tem um banner lá embaixo também falando desse curso. É um curso de mobilização para missões. Conheço pessoas aqui que fizeram também. Era uma noite de quinta-feira, há 10 anos atrás. Mas quando eu ouvi esse como ouvirão, se não há quem pregue, eu tinha certeza que eu não ficaria aqui. Que Deus me mandaria para um lugar onde o Evangelho tem mais dificuldade de ser proclamado. Meus irmãos, a Europa está morta espiritualmente. E ela precisa de muitos missionários. E não somente a Europa. Tem tantos países, tantos povoados, etnias, que ainda não tem uma pessoa para compartilhar o Evangelho. A minha oração é para que daqui da nossa igreja ainda saiam muitos missionários. Não só saiam muitos, mas que tenham muitas pessoas envolvidas no sustento de missionários. Envolvidas na oração diária por missionários. Eu oro para que, ao olhar para essa palavra, como eles ouvirão, se não há quem pregue? Essa palavra gere também um incômodo no teu coração, assim como gerou no meu. E que muitos aqui se levantem para proclamar a única forma, o único meio que existe de salvação. Se levantem para apoiar o envio de missionários, como essa igreja tem feito. E se levantem também para orar por aqueles, como eu e minha família, que fomos enviados. Vamos orar então ao nosso Deus e concluir o nosso tempo de meditação. Coloquem-se em pé. Deus, reconhecemos na Tua palavra não só o único meio que o Senhor escolheu para a salvação de todos os povos, mas reconhecemos também, ó Pai, a urgência nessa proclamação. Reconhecemos, Deus, o quanto Paulo estava preocupado em chegar até os confins da terra. Pai, nessa noite, pedimos que o Teu Santo Espírito transforme vidas aqui nessa igreja. Que essa noite o Senhor desperte missionários aqui, Deus. Que hajam pessoas que se dediquem ao sustento e à oração daqueles que já foram, Pai. Que o Senhor use, assim como tem usado, a liderança dessa igreja, Pai, para que nós sejamos parte do Teu plano de alcançar todas as nações. Pai, Te agradecemos, porque o Senhor tem mobilizado essa igreja para missões. Reconhecemos que isso é obra das Tuas mãos, porque homens não podem fazer esse trabalho. Mas ainda hoje Te pedimos mais, Deus. Mais missionários. Mais recurso, Pai. Mais oração, mais fervor, mais urgência, Pai. Nessa tarefa
inacabada de pregar o Teu Evangelho até os confins da terra. Deus, que o Senhor abençoe a cada um aqui. Que o Senhor nos dê uma semana de reflexão nessa palavra. E que o Senhor gere transformação na nossa vida, para que nós possamos fazer parte do Seu projeto na nossa geração. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.